Vocês estão vendo aquele pontinho lá, ó? Aquele pontinho marronzinho lá? Gente, os bezerros não ficam aqui não. Eles ficam lá no pastinho da ponta, lá em cima, igual vocês viram nos vídeos. E olha só onde que eles amanheceram hoje. Gente, tem 2 dias que eles estão saindo de lá e vindo pra cá comer passa aqui. Sendo que lá não tem comida pra eles. Olha ali, ó. A sorte é que eles não mamam mais, né? Nem rouba das vacas. Porque senão... Olha lá, gente. E o 5 tá lá. O caramelo, o Todd, o café com leite, a riquezinha. E o outro eu esqueci o nome. Ai, gente. E a zangola tá aqui, ó. Não tem como eu mostrar pra vocês me atentando. Vai comer Mi, vai. Vai, vai, vai. Então é isso, gente. Mais tarde, mais serviço pra nós de levar esses bezerros pra lá de novo. Beijo.